Pessoal, eu e o Marquinhos vamos começar a conversa aqui. Eu peço para vocês não ficarem chateados comigo, mas as perguntas a gente vai abrir só no final para tentar responder algumas, né? Porque o tempo é curto, mas vamos tentar abrir as perguntas no final para vocês mandarem para a gente, para o Marquinhos, responder algumas. E a gente vai seguir um script aqui para poder absorver bem todo esse conhecimento aí que o Marquinhos tem para passar para a gente. Podemos começar então, Marquinhos? Vamos nessa, vamos trabalhar. Vamos começar com a apresentação, né? Bem, pessoal, eu sou Flávio Virgínio, sou faixa preta de Jiu-Jitsu quinto grau do mestre Ricardo de la Riva, e hoje eu estou aqui com o meu convidado, meu grande amigo Marcos Macedo, psicólogo e faixa preta terceiro grau casca grossa. Marquinhos, se apresenta aí para a gente começar esse papo. Vamos nessa. Olá, gente, meu nome é Marcos Vinícius, eu sou psicólogo especializado em psicologia clínica, sou psicólogo clínico desde 2005, tenho especializações em psicologia clínica pela abordagem da Gestalt terapia, sou especialista em dependência química pela PUC do Rio de Janeiro e tenho um curso de formação em terapia cognitiva comportamental, né? E hoje eu estou me graduando aí em especialista em gestão de pessoas pela PUC, Rio Grande do Sul, à distância. E venho, né, trabalhando com psicologia clínica desde 2005. Trabalhei em diversas clínicas de dependência química, desde de comunidades terapêuticas até alas de contenção, né? E trabalhei 7 anos na vara criminal de Teresópolis, na elaboração de laudos periciais de pessoas vitimizadas sexualmente. E também Legal. sou professor de jiu-jitsu, sou faixa preta terceiro grau, pelo mestre Bita, né? Dou aula de jiu-jitsu desde 2004, né? Quando eu era faixa roxa, sou daquela época que o faixa roxa era instrutor, né? Era acompanhado de um faixa preta, né? E quem me acompanhava na época era o mestre Aldinei, sobrinho do Bita. Trabalho comigo. Gente boníssima, né? E era uma época que eu trabalhava muito, estudava, então eu não tinha condições de treinar. Então, o que me restava era treinar sábado e domingo. O mestre Aldinei dava aula sábado e domingo, ele teve que ir embora. E aí eu peguei essa missão e, com a ajuda dele, até me formar preto, eu continuei dando aula. E eu dei aula pela Pitbull nesse horário durante 11 anos, né? E hoje eu trabalho com jiu-jitsu aqui nos Emirados Árabes e com psicologia através do atendimento online. Então, eu tenho esses dois jobs, isso já faz parte aí da minha vida há alguns anos. Com certeza a gente está com a melhor pessoa para conversar sobre isso, né? Um casca grossa da pesada, formado por mestre Bita e psicólogo especializado em várias áreas aí. Deixa eu te perguntar uma coisa, você já trabalhou alguma parte da psicologia assim, para atleta, principalmente para o jiu-jitsu, né? Que é o nosso foco aqui. Na verdade, assim, né, a gente vai tocar em algumas linhas, né, da psicologia hoje, né? Eu sou psicólogo clínico, né, e eu vou tocar também, não é a minha especialidade, é a psicologia esportiva, mas a gente vai encontrar lá na frente que a psicologia esportiva anda muito ao lado da psicologia clínica, né? Porque muito das técnicas que, inclusive, a psicologia do esporte utiliza vem de algumas técnicas da psicologia clínica, né? Hoje, e sempre, e desde que eu me tornei um psicólogo clínico, eu recebo lutadores no meu consultório, né? Lutadores me procuram, até por uma questão, eu acho, até de imagem, por eu ser também um homem lutador. Então, eu tive muita abertura com eles com relação a isso. E mais a procura deles veio mais por questões, né, de questões pessoais, emocionais, que a gente também vai tocar hoje aqui, que acabam gerando uma questão no rendimento deles, né? Uma coisa muito importante... Pode falar. Não, eu fiz essa pergunta um pouco fora do nosso roteirinho que a gente montou, é uma curiosidade minha, né? Porque só para eu, sim, foi como eu falei, curiosidade minha, mas continua, aí depois eu entro no nosso roteiro de volta. Tá, tudo bem. E aí eu sempre trabalhei com lutadores, acho que desde, né, de 2005 para cá, sempre tive lutadores me procurando e eu venho desenvolvendo mais esse trabalho, mas é mais por uma questão clínica. Sim, legal. E, então vamos lá, vamos seguir aquele roteirinho que a gente conversou.
Ah, como que a psicologia pode ajudar de alguma forma no rendimento do atleta? Você acha que é importante? Um atleta de. Então, vamos falar assim do atleta de alto rendimento, né? Um cara que queira ser campeão mundial, que queira viver do jiu-jitsu. Você acha que hoje em dia é fundamental ele ter a psicologia do lado dele para melhorar o rendimento dele? Legal. E aí, galera, vão escrevendo aí o que vocês acham, né? É, vamos lá, vamos procurar entender, né? Psicologia é uma ciência que estuda os processos mentais e comportamentais do ser humano e as suas interações com o ambiente. Então, vai trocando os ambientes, a psicologia vai meio que se dividindo, né? Vai se especializando. Então, dentro de um ambiente hospitalar, tem a psicologia hospitalar. Dentro de um sistema jurídico, tem a psicologia jurídica. E temos dentro de um ambiente do esporte, temos a psicologia do esporte, né? E como eu te disse, para mim existe algumas aproximações da psicologia com relação ao atleta. Primeiro, o número um deles é essa que você acabou de falar. É um atleta, um profissional, que ele quer ter um alto rendimento, ele está buscando viver disso através dos campeonatos. Então, ele procura a psicologia do esporte para ajudar ele nesse desenvolvimento, que eu vou meio que trazer como é que seria isso na prática. E existe também a aproximação de dois casos, né, que eu diria, né, que é a aproximação clínica, né, que seria aquele atleta que às vezes tem questões emocionais, né, que precisa de um acompanhamento clínico, né, e aí o psicólogo clínico se faz necessário, não aí é o psicólogo do esporte. O que pode acontecer também é o psicólogo de esporte trabalhar junto com o psicólogo clínico, porque às vezes ele pode encontrar, né, nesse caminho que ele está levando o atleta, questões clínicas que precisa dessa especialidade, tá? E tem a questão da procura através de problemas pontuais da vida, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, às vezes uma separação, um luto, Ah, né? Às vezes um problema né, de saúde. Então, são questões pontuais que ele também pode estar recorrendo ao psicólogo clínico e está podendo ajudar ele nesse sentido. Hoje eu vou meio que trabalhar um pouquinho cada um deles, só para as legal. pessoas poderem entender um pouquinho, né, como é que funcionaria. Com relação ao rendimento, o que acontece é que a partir do momento que eu viro um profissional, então começa todo o start do meu treino, né? Eu diria, a gente fala que é 90% físico, né, e 10% emocional. A única coisa emocional que eu vou ter é o planejamento de meta e desempenho que eu vou ter, né? Então eu vou trabalhar, eu vou ter um cronograma, eu vou trabalhar tantas coisas no decorrer do tempo, né? Eu vou trabalhar até tanto ponto drill, vou treinar até tanto tempo, né? Técnicas, entre outras coisas que o jiu-jitsu tem, entre outros serviços que eu vou precisar, como alimentação, como acompanhamento da educação física, né? A gente fala que é toda uma equipe multidisciplinar para ajudar o atleta, né? E ao mesmo tempo que eu estou desenvolvendo esse processo, o meu corpo meu cérebro está querendo adaptar todas as técnicas que eu vou aprender dentro do jiu-jitsu. Isso é muito importante. Eu preciso automatizar todos os golpes e todas as técnicas que eu vou aprender ali. No jiu-jitsu, tem muitas coisas que acontecem por frações de segundo, né? Minutos, acontece uma infinidade de coisas, né? Quem não entende do esporte, olha, não consegue compreender, mas quem entende sabe que numa mesma posição está acontecendo muitas coisas ao mesmo tempo, não é verdade, Flávio? Isso. Se você atrasar, às vezes, meio segundo, você perde a posição e perde um campeonato, perde uma luta e Exatamente. Exatamente. acabou. Então, esse processo ele precisa ser automatizado. Então, quando eu aprendo a dirigir, né, a gente está aprendendo a dirigir, a gente tem que o carro automático, eu sou da época do carro automático, do carro manual, desculpa, Manual, manual. eu Nós, tinha que olhar, olhar a minha mão, né, passando a marcha, né, e para tentar adaptar, automatizar aquele movimento, né. Depois de muitos anos, a gente está trocando ideia com um amigo, né, reduz, faz curva e nem pensou que passou a marcha. E o nosso cérebro faz isso até para poder poupar energia, né? A gente automatiza. É uma das questões que às vezes você está muito acostumado quando sai do trabalho e vai para casa, né? E um dia a tua esposa assim, passa no mercado, aí você passa o mercado e esquece. Por quê? O seu cérebro já acostumou que você Ih, sai do trabalho.
E Vai vai. conversar comigo direto. Então pede para ela não brigar com você, porque é o seu cérebro Não, que. às vezes eu penso, pô, eu vou no mercado, não sei o que, quando hora eu tô em casa, entrando na garagem, falo, caramba, não passei no mercado. Aham. Então ele automatizou todo aquele processo. Então essa é a parte cerebral do jiu-jitsu. A gente precisa estar o tempo todo automatizando os nossos movimentos. Só que no dia do campeonato existe um outro processo. O processo ele já não é físico, né? Porque É, você já aprendeu as técnicas, você teoricamente você está apto àquilo. Mas tá ali preparado. tá preparado, mas ali vai passar todos os fenômenos psicológicos do dia do campeonato, né? Que são fenômenos que são esses, né? Eu vou explicar para vocês mais ou menos. Uma vez eu era faixa roxa e o meu mestre Bita falou para mim que eu tinha que lutar. Eu tinha acabado de lutar um peso e eu tinha ficado em segundo lugar e falou assim: eu vou te botar no absoluto. Eu falei assim: lá, não tem problema. Aí ele falou no primeiro, ele falou assim, aí na chamada da luta, ele me chamou e chamou o cara, sem brincadeira, levantou o maior deles lá de trás. É sempre assim, né? Não, aí eu olhei para ele e falei assim, caraca, Bita, ele é o maior de todos, eu tô com medo. São muitos anos atrás, eu ainda estava fazendo psicologia, ele me girou para mim e falou assim, você não viu nada, você vai ver lá dentro. Mestre é a melhor Então, psicologia que tem, né? exatamente. Cara, o Bita é assim, um guerreiro. Ele vem de uma época de vale tudo, sem luvas, entendeu? Um casca grossa de primeiríssima, né? Hoje eu entendo o que ele quis dizer para mim. Hoje eu compreendo isso. Na Sim, verdade, a gente tem um encontro marcado com o estresse, né? sim, Qualquer um que se predisponha a lutar um campeonato, seja um pequeno, um médio, um grande, ele está com hora marcada com o estresse. Ele vai ter que sim. aprender a lidar com todas essas situações que antes e durante o campeonato. Então, a psicologia esportiva, ela já entrando na psicologia esportiva, ela vai ajudar o atleta exatamente nesse momento do dia de como ele vai aprender a lidar com todo esse estresse, com esse nível de estresse que o dia vai te trazer, todas as reações bioquímicas, como palpitação, falta de ar, né? Você fica com dores abdominais, diarreia, vontade de urinar o Sudorese, tempo todo, isso aí. sudorese. E aí você vai estar ainda com um diálogo interno, os pensamentos, né, catastróficos que podem acontecer, que eu não vou conseguir, Sim, que não vai dar certo, que o meu bastante. adversário é muito duro. Então, com fatores externos, né, que é o próprio adversário, que você pode olhar e ver que ele está numa boa forma física, ou ele mandou muito bem em lutas anteriores, do juiz. Então, são muitos processos que acontecem naquele dia que elevam muito o nível de estresse. Então, a psicologia esportiva, nesse ponto, ela vai ser crucial e ela É, vai ser pontual para ajudar ele a baixar esse nível de estresse através de técnicas, né? Para que ele possa não permitir que isso atrapalhe a questão neuromotor dele, especificamente neuromotor. O que é isso? Todas as técnicas que eu falei para vocês, que ele tentou desenvolver, que ele automatizou no jogo dele, que ele botou no cérebro, pode ser atrapalhada e ele pode perder muitos lances porque o nível de estresse dele pode ser tão alto que ele possa atrapalhar a questão da né? concentração e A do foco, concentração. que é necessário para o jiu-jitsu, né? Então Agora aquilo que eu só interromper um pouquinho, agora aquilo que você falou, né? Isso que você botou agora é em relação à psicologia esportiva. Mas às vezes o cara pode exatamente, ter a mente mais blindada que for, mas se ele tiver algum problema fora do tatame, como a gente falou agora há pouco, sei, algum trauma, uma perda de um parente, uma separação, tá brigado com o filho, isso tudo é, pode afetar, e por isso que anda lado a lado a psicologia clínica, né, a psicologia esportiva, no caso. e para mim, ao meu ver como profissional, anda e vai atrapalhar, porque nós somos seres inteiros, nós não somos separados. O Marcos Sim, Vinícius, que é profissional, é a mesma coisa que o Marcos Vinícius pessoal. Se eu tiver um problema no meu trabalho, eu vou levar para minha casa. Eu vou dormir diferente,
Eu vou acordar diferente, eu vou ter disfunção alimentar, e da mesma forma que se eu tiver um problema com a minha esposa, eu vou levar Uhum. isso no meu trabalho, isso vai ter um rendimento. Então, na verdade, assim, a gente tem que pensar também que a pessoa, ela não é fragmentada, né? Sim. Ela tem várias situações, né? E o que que acontece com muitos atletas e por que que também essa segunda parte que eu quero trocar com vocês sobre a importância do acompanhamento. Porque às vezes o cara tá uma fera, ele tá com o jogo em dia, ele tá com parte técnica perfeita, tá assim, amassando todo mundo na academia, e quando chega no campeonato, ele não consegue dar nem 50% do que ele aconteceu, que ele desenvolveu na academia. Simplesmente porque ele não consegue lidar com esse fenômeno psicológico que acontece no dia do campeonato. Essa hora marcada com estresse que a gente O acabou de estresse. falar. Aí o que acontece? Parte técnica não tem nada a ver com parte emocional, gente. Emoção é uma coisa e parte técnica é totalmente outra. Sim. Então, assim, aí a psicologia esportiva se faz muito necessário para ajudar ele a lidar com esses procedimentos. Eu não sei se vocês querem que eu toque agora em algumas técnicas, de repente a gente já podia falar rapidinho, né? Vamos aproveitar esse gancho, então, que hoje em dia o que mais se fala é nisso, né? De treinamento mental, né? Aham. Para atleta, né? E agora a gente aqui focando no jiu-jitsu. Como é que você pode explicar um pouquinho isso para a gente de É, treinamento na, mental? na verdade, a palavra que está sendo usada é o mindset, né? Na Mindset, verdade, assim, o mindset ele é simplesmente a mentalidade que a pessoa tem dela com o mundo, né? Como ela organiza os seus pensamentos e como ela reage em etapas da vida dela. Então, vou dar um exemplo para vocês. E como isso pode ser colocado diretamente na prática do jiu-jitsu. Se eu, por acaso, venho de família, vamos dizer o exemplo, de mãe protetora, aquela história, né? A culpa é sempre da mãe. Não, gente. Mas se, por acaso, eu venho de uma criação super protetora, por exemplo, né? Uhum. Eu vou aprender no decorrer da minha vida, né, que se arriscar é uma coisa muito ameaçadora. Então, eu vou levar no meu mindset que eu não posso arriscar, que eu preciso estar em zona de conforto, né? E quando eu vou. Às vezes eu posso ter a parte técnica maravilhosa, muito boa, mas a minha parte, meu mindset, ele pode estar muito voltado para isso, né? Então, a questão da. A gente tem algumas formas de trabalhar isso, né? A psicologia do esporte vai ter uma forma e a psicologia clínica vai trabalhar-se de uma outra forma, né? Então, você está me ouvindo, Flávio? Deu uma travadinha aqui para mim. Você Não, está tô me te ouvindo ouvindo? bem, tô te ouvindo bem. Para mim não tá Ok, travando nada aqui, para mim tá perfeito. tá bom. Então, na verdade, assim, a psicologia esportiva ela pode dizer técnicas, por exemplo, de PNL, que é de programação neurolinguística, por exemplo, né? Que Uhum. é como é que seria isso, né? É, eu programar o meu cérebro, né, de uma forma até de uma linguagem de que eu posso programar o que eu quero ser, né? E aí ajudar Uhum. no foco e no desempenho, por exemplo. Né? Então, por exemplo, eu posso fechar meus olhos e posso falar para mim mesmo que eu consigo, que vai dar. Por exemplo, quando uma maratonista ela faz um trabalho desse, por exemplo, quando ela se sente cansada, ela pode falar para ela mesma, ela já vem falando para ela mesma que ela vai conseguir passar por aquela etapa. E ela fala isso para ela diversas vezes durante a maratona, que vai conseguir ela chegar naquele ponto final, né? E eu posso utilizar também a questão do desempenho, eu posso me ver em desempenho. Quando eu estiver me vendo, eu faço projeções na minha cabeça de que eu estou Mentalizar, lutando, né? mentalizar que eu estou ganhando, né? Que nada vai, qualquer Aham. coisa que aconteça durante a luta, eu vou ter recursos para lidar e ser campeão da, da, da luta, do campeonato. Agora Então, isso é bem pessoal, né? Tipo, cada atleta vai achar o mindset dele que ele vai ter que seguir na hora ali na área de concentração. Tem uns que gostam de botar um fone, dormir, tem outros que gostam de ficar concentrado fazendo isso daí pensando, pô, vou puxar, vou raspar, vou passar, visualizando aquilo tudo acontecendo até a hora do pódio. E tem outros que exatamente.
só andam, só não pensam nada, ficam lá que nem os loucos também. Então, mas aí, às vezes, esse trabalho né, de botar, de colocar na cabeça, isso é um trabalho que já vem sendo feito antes do dia, né? No dia, ele provavelmente ele vai estar com como ele já se programou mentalmente para ser um campeão, né? Isso é uma Sim, coisa muito interessante. Porque, na verdade, assim, a mente de um campeão, ele tem que ver aquilo ali como um desafio, nunca como uma ameaça. sim. Porque a ameaça a gente tem medo, né? Quando é um desafio, a gente ultrapassa, né? Te Então, instiga a ser melhor, né? é exatamente. Então, assim, eu acho que quando ele vai já com esse treinamento, ele já vai sabendo que ele vai passar por desafio, né? Que nada que aconteça vai ser ameaçador a ele, ou mesmo que ele perca, ele vai estar ciente que ele vai ter todos os recursos, que Sim. ele fez de tudo, só que por É, uma questão, isso aí não né? é. Hoje em dia, eu tenho, assim, eu leio alguns artigos sobre isso. Hoje em dia, a mente da maioria dos campeões é que ele começou a ser campeão lá atrás. Ele se alimentou, começou a se alimentar bem, ele dormiu bem, ele tratou as pessoas bem, ele sempre pensou positivamente. Pô, então não tem por que ele não ser campeão, que ele começou a se preparar, ele estava com a mente de campeão lá atrás e vindo com isso na cabeça, não para ser campeão só no dia, para ser campeão, ele é campeão no treinamento todo, a vida inteira dele é campeão. Ele é campeão Exatamente. sempre. Ele não é Esse, a campeão no maioria tatame. é Ele é isso aí. campeão, ele é campeão, ele é campeão ele consegue se desafiar em várias áreas. Isso. Então, se eu consigo me desafiar em várias áreas, eu consigo me ultrapassar em várias áreas, o tatame é só um degrau. O tatame ali chega com a coisa do merecimento. Ele chega ali e fala, eu mereço ser campeão, porque eu, como eu falei, me Ex- alimentei bem, eu descansei bem, eu Não, ajudei, eu fui solidário, eu mereço ser campeão. Ninguém merece mais ser campeão do que eu. E essa que é a mente dos caras, né? eles são preparados para lidar com toda a situação e não permitir que esse estresse que o dia da luta traz, né? Essa hora marcada, né? Uhum. Um date, Um date, né? É, um date. date com estresse. É, essa hora marcada, ele não permite que aquilo interfira, então ele vai aprender a lidar. Aí também tem a questão da psicologia clínica, que a gente vai entrar na outra parte. Então, às vezes, o lutador, ele é um excelente lutador e ele percebe que ele tem algum problema emocional, né? Às vezes uma depressão, às vezes uma ansiedade, às vezes uma questão de uma síndrome de Boa. pânico. E aí ele percebe que ele precisa de um psicólogo clínico para ajudar ele nesse processo. Porque a gente vai pensar, olha como é que é muito complicado isso. A pessoa já tem estresse elevado, né? Ela tem, às vezes, Uhum. até uma síndrome de pânico. E no dia do campeonato, ele vai passar com uma hora marcada com o estresse. Então, ele pode chegar a um nível tão alto nesse dia, acima do que as outras pessoas, que ele realmente talvez não dê conta e ele não se veja com recursos emocionais para estar naquele local. Ele pode ir embora, ele pode correr, ele pode desmarcar, ele pode Às não vezes, ir. às vezes a quebra de qualquer protocolo, tipo, pô, minha luta tá marcada para 2 horas. Aí tu chega lá para lutar, ó, adiou, vai ser 3. Ah, isso já vira um. Acontece isso, o cara vai embora, pô, então mudou o ringue, pô, ia lutar no meio ali, de repente não, voltava no canto. Só isso, uma coisa que teoricamente não interfere em nada, faz o É cara porque, já pirar. na verdade, ele quer sair correndo ali, né? Sim, Cara, ele é muito corajoso, né? Pessoas que sofrem disso e botam a cara para lutar merecem todo o respeito, porque não é fácil, gente. é, Eu explico isso para vocês. A neurociência explica. Você pode pegar aí vídeos de neurocientistas que vão dizer que você não vai colocar em prática coisas que você colocou como meta do ano, porque o nosso cérebro ele não foi feito para mudar. Nosso cérebro ele foi feito para ficar na zona de conforto. Quantos lutadores de vocês estão aqui e falaram: ah, esse ano eu vou começar a lutar e não luta? não luta. E não luta, porque ele não faz isso, né, por uma questão moral, ele não faz porque cerebralmente nós não somos incentivados a mudar os nossos hábitos, né, mudar, encarar essas situações que, inclusive, os próprios fenômenos que o campeonato traz. Então, é muito complicado. Então, essas pessoas, elas são muito corajosas, né? Só que Deixa, o que pode falar?
Então, aproveitar esse gancho que a gente começou a falar sobre ansiedade, até parte de depressão, todo mundo fala, né? A doença do século, né? A depressão, né? Como o jiu-jitsu pode ajudar? Assim, tem como fazer tratar a depressão com o jiu-jitsu? Chega a ser indicado isso? Tipo, tá com É, depressão, vai fazer jiu-jitsu. legal, legal a pergunta. Ou uma ferramenta para ajudar a superar essa doença, né? Porque tem que ser encarado como uma doença, né? Muita gente acha que é É, besteira. não, Ah, é o uma cara doença. tá depressivo, vai ler um livro. Pô, não é bem assim, cara. Na verdade, assim, né, a gente tem que pensar também como cada um vê, né, a situação. Na verdade, assim, é uma boa pergunta que você fez. O esporte pode ser terapêutico? Vamos ver o que a galera responde aí. O que vocês acham, galera? O esporte ele pode ser terapêutico? Vai O colocando esporte aí. pode ajudar para melhorar a sua ansiedade, sua Aham, depressão. aham. Na verdade, assim, pode e não pode. E eu vou explicar por quê, né? É, vamos dizer, né? Meu filho, eu percebo que o meu filho está com baixa estima, está passando às vezes por um problema, né, de bullying no colégio, e aí eu resolvo colocar ele no jiu-jitsu, né? Cara, ele vai desenvolver autoestima, ele vai desenvolver autofoco, ele vai desenvolver autocontrole, ele vai aprender a lidar com frustração, porque ele vai perder, né? Eu vou trabalhar, ele vai ser trabalhado a psicomotricidade, né? Eu vou trabalhar o instinto dele de defesa, né? Que isso é uma coisa muito importante. As pessoas procuram muito o jiu-jitsu para aprender a se defender, gente, né? Pessoas que passaram Sim. por bullying, né? Tá. E ali trazer todo o benefício e ele ficar muito feliz e não precisar de um terapeuta, tá? E aí, o que a gente pode dizer que é a psicologia do esporte, como a gente pode encontrar a dança, como a gente pode encontrar outros esportes mesmo que podem contribuir, né, como, como propulsores, né, de um desenvolvimento de bem-estar psicológico. Mas algumas situações o jiu-jitsu ele não vai conseguir cumprir o seu papel, até porque existem doenças que são mais sérias e precisam de uma amplitude de tratamento. Né? Como você falou da depressão, a depressão ela é uma doença que tira a perspectiva de futuro da pessoa. Né? Ela vai sentindo sentimentos de tristeza, de incapacidade, ela vai sentindo falta de prazer nas atividades, muitas vezes sem perceber, tá, gente? É como se fosse uma vela que vai se apagando, ela pode começar a sentir que não sente mais prazer nas coisas que ela sentiam, ela pode começar a ser amado pelas pessoas e assim mesmo as pessoas, e ela não está querendo estar presente com as pessoas, não está querendo fazer as coisas que ela fazia. Então ali já tem todo um processo químico cerebral, inclusive que a doença da depressão ela traz, né? Então ali naquele momento aquela depressão dela, ela pode precisar de psicólogo, porque precisa trabalhar todos esses fenômenos emocionais e psicológicos que a própria depressão traz, como distorções cognitivas, ou como pensamentos destrutivos, né, ou como pensamentos suicidas, né? Uhum. E eu posso precisar de um psiquiatra para ajudar na medicação, tá? E posso precisar de atividade física. Os três, né? Sim. Eu tenho muito conhecimento de esporte com terapia, porque eu trabalhei em alas de contenção quando eu trabalhei em uma das aulas de contenção mesmo, que era fechada, a pessoa ficava 3 meses numa ala, né? E a gente convenceu os donos do hospital a investir numa clínica, numa academia de musculação dentro do hospital. Eles construíram, Tá. contrataram, contrataram profissionais de Person- educação física para personal e assim, Personal, né? claro, personal, assim, a pessoa comia 7 horas da manhã, o paciente descia para fazer atividade. Nossa, era muito diferente os estados psicológicos de pessoas que conseguiam fazer atividade física. Então, assim, hoje, quando eu atendo um cliente que sofre de depressão, assim, tá, você não está conseguindo fazer atividade física, mas eu sou sempre incentivando que vai chegar um determinado momento, isso vai ser pilar, inclusive, de tratamento. Então, o jiu-jitsu ele pode ajudar nesses casos, mas ele não é o tratamento inteiro, até porque o que aquela pessoa precisa é de uma rede multidisciplinar, né?
Sim. Vamos aprofundar um pouco mais, então, que a gente está falando sobre isso. E em relação à ansiedade, síndrome do pânico, eu não, eu vi um vídeo no YouTube, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Até do lutador, não vou falar o nome que não vem ao caso, mas o lutador do Claro. UFC, que era lutador de jiu-jitsu também, e ele passou por isso, teve ansiedade, um síndrome do pânico, e conseguiu tratar, né? Procurou um psicólogo, um psiquiatra, se medicou, e hoje em dia ele está lutando, está em atividade, luta UFC, e conseguiu tratar. Até onde a síndrome do pânico, a crise de ansiedade, né? A ansiedade pode atrapalhar ou até acabar com a vida de um atleta. Como eu falei, vamos tentar separar as ansiedades, que eu acho que é muito importante. Primeiro é o date com o estresse que você vai ter quando você vai lutar o campeonato. Então, assim, isso já vai ter toda uma alteração, né, bioquímica sua no dia ou pré. Já na pré, quando você já vai dormir no dia do campeonato, você já, às vezes você não vai dormir direito, você já não vai ter fome. No dia seguinte, você já não vai conseguir comer, porque você já vai se trancar, você vai ficar com velocidade de pensamento, vai ter toda uma situação ansiogênica com relação a ter que lutar mais tarde, né? A ansiedade, gente, é uma coisa extremamente normal. Nós temos que ter ansiedade e nós temos que ter medo, né? Uma questão pontual, pontual do dia do campeonato é mais do que normal que você sinta isso, né? A outra é ser uma pessoa ansiosa, isso já vem do meu processo como pessoa, né? E aí eu já paro, eu já fico tão estressado, tão ansioso, eu já passo a semana inteira no dia do campeonato, né? Então, aí realmente a gente tem um problema aí, porque a pessoa, ela deixa, né, de viver o aqui e o agora, né? E quando eu deixo de viver o aqui e agora, e a ansiedade, ela é isso, eu estar no futuro, onde eu não estou vivendo, né, onde eu projeto, estou preocupado com o desempenho do meu papel, o que as pessoas vão pensar de mim, né? Eu acho que essa é a questão da pessoa que sofre de ansiedade. Então, ela fica muito preocupada e ela fica fixada nisso, né? O que as pessoas vão pensar de mim, qual vai ser o meu desempenho do meu papel. Então, aí que entra, muitas vezes, a questão do psicólogo clínico, né? Que aí Mas já não é... não só isso específico, né? Esse pensamento do que vão pensar, né? Deve ter outras coisas também que o cara ansioso ali, ele... Na verdade, pra, puxando agora para a psicologia clínica, para a abordagem da Gestalt, ele vai se desconectar do aqui e do agora, né? Ele vai se desconectar das necessidades que ele tem aqui agora e ele vai ficar no futuro. Ele não está aqui. Isso, né? E aí ele vai se desintegrar, ele não vai estar aqui presente com as necessidades que ele precisa, né? E ele vai estar focado na questão, né, do papel dele, o que as pessoas vão pensar com relação a isso. Então, num campo, por exemplo, de uma psicologia clínica, por exemplo, na Gestalt, né? Eu, na abordagem, por exemplo, que eu trabalho com meus atletas, às vezes, é puxar isso, né? Quando as pessoas falam, né? Tem que ser blindado, eu fico um pouco, me dá um pouco de estranhamento. Como assim blindado, né? Porque, na verdade, você tem que convidar ele a entrar em contato com todos esses fenômenos que ele sente por estar com a cabeça dele no futuro, com esse medo, com essa ansiedade. Então você traz ele para convidar, para ele se relacionar com todos esses fragmentos, tá? E dali o terapeuta vai ajudar ele através das técnicas. Eu uso técnicas de psicodrama, né, de arte-terapia, né, ajudar ele a poder ressignificar e para que ele possa aprender a lidar como ele gostaria de lidar com aquilo a partir daquele momento. Aí ele vai sair do futuro, porque ele vai conseguir fechar isso e vai poder, de certa forma, ressignificar e ter um self para poder lutar. Deixa eu pegar esse teu gancho aí, porque eu acho importante te comentar em relação a isso, porque às vezes o cara que tem isso, ele não sabe o que está acontecendo. Exatamente. E foi o que você falou, o psicólogo, ele usa as ferramentas, o estudo, as técnicas para tirar isso. Às vezes o cara não sabe nem explicar para o psicólogo. Ele vai chegar para falar com o psicólogo, o que você sente? Cara, não sei, eu apago, eu fico nervoso, mas eu não sei o que acontece. O corpo dele vai falar. O corpo fala, mas o psicólogo vai traduzir ali o que ele tem, né?
Então, ele vai olhar para uma questão fenomenológica. Então, por exemplo, Sim. se vamos dizer que entra aquele homem de 2 metros de altura no meu consultório, com as orelhas todas estouradas e enorme, senta na minha frente, e aí diga para mim, e aí eu vejo o pé dele, ele tá com o pé mexendo, vindo para frente, ou a cabeça, ou seja, ele está claramente ansioso, o corpo dele está Ansioso. expressando isso. Nervoso. E aí eu posso, porque ele vai ter campeonato semana que vem, eu posso perguntar para ele, e aí, o que está acontecendo com você Sim. agora nesse momento? Estou percebendo que o seu pé está mexendo, né? E aí vamos eu puxar vou... esse ponto que você falou aí, esse casca grossa, gigante, orelhudo, trapezudo entrou, tem também o... Como é que eu esqueci a palavra? O preconceito. O próprio preconceito dele de se expor, de se abrir, né? De falar, cara, porra, não existe isso, como é que pode? Eu tá travando na luta, eu sou lutador, eu sou brabo, como a gente tá falando de lutador, né? Eu acho que Exatamente. como é que esse preconceito que você deve, não você passar, mas você deve sentir que um cara demora para chegar e assumir, ou então para compreender, né? Às vezes não é questão de assumir, é compreender o que está acontecendo com ele, chegar ao ponto de procurar um psicólogo e entender que não é porque ele é maluco, não é porque ele é corrido, ele precisa botar as ideias dele em linha para poder render melhor na vida e no campeonato, e no jiu-jitsu, em tudo, né? Exatamente. Na verdade, assim, eu sempre digo, né? O psicólogo, ele tem duas questões, dois fenômenos. O primeiro é o preconceito e a outra a fantasia. O preconceito é, sim, as pessoas ainda acham que o psicólogo é coisa de maluco, e a fantasia é, sim, ele vai ser o doutor, ele vai ser o detentor de todo conhecimento, e o que ele falar vai me libertar de todos esses problemas que eu sofro na minha vida. E, na verdade, assim, gente, psicólogo é um cara que tem uma ciência, ele tem uma metodologia e ele tem uma referência bibliográfica. E ele vai conduzir o seu paciente, através de uma conduta, do seu cliente, desculpa, por uma conduta terapêutica e vai manusear ele para que ele possa se potencializar e explorar o seu potencial. E aí está a diferença da psicologia psicologia clínica da esportiva, porque a esportiva ele conduz metodologicamente a uma conduta. Na psicologia clínica, ele escolhe como ele vai lidar. Então, por exemplo, numa sessão terapêutica, ele pode achar que é melhor para ele se acalmar escutando música clássica. Como um outro pode achar que para ele se acalmar ele tem que fazer polichinelo. Ou um outro que pode achar que a forma que ele tem como lidar com o estresse dele é cantando. Então, aí que a psicologia clínica acaba se separando um pouco. Ele ajuda o seu cliente a que ele possa, ele mesmo, desenvolva potencialidades para lidar com o seu estresse, porque ele foi convidado a entrar em contato com isso. Então, quando a gente fala assim, mente blindada, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque, na verdade, pessoas que são preparadas psicologicamente, elas são preparadas, inclusive, elas são convidadas a olhar a sua questão, as suas questões emocionais. Sim. Não é porque elas são blindadas, é porque elas trabalharam aquelas emoções. Elas se desenvolveram com aquelas, descobriram situações de como elas vão lidar com essas coisas. Eu acho que a única hora que pode ser blindado, eu acho que tem uma hora específica, é no dia do campeonato. Eu acho que no dia do campeonato, por exemplo, como já aconteceu com um cliente meu, de me ligar e falar, Marcos, aconteceu uma situação familiar, e de eu falar assim, fulano, esquece isso nesse momento. A gente tem um foco, amanhã a gente chora. E é da gente desenvolver técnicas, inclusive no telefone, de estabilidade, que aí é uma técnica de TCC, que ajuda muito, dela colocar foco em outra coisa, para ela não perder o foco, para aquela carga emocional não atrapalhar, dela ser campeão e no dia seguinte ela está chorando no consultório, resolvendo o que ela tinha que resolver. Aí eu acho que a blindagem emocional ela se faz necessária. Ou, vou mais além, né? Profissionais que trabalham com psicologia esportiva com atletas de muito alto rendimento, como atletas olímpicos, eles já falaram, os atletas olímpicos, que o psicólogo esportivo, muitas vezes, já vai para casa da pessoa com um mês de antecedência, né, das competições e expulsa a mulher, filho, cachorro, periquito, papagaio, isola o cara. Para blindar, né? Aí blindar ele.
Exatamente. E eu já vi reportagem nesse sentido, porque ali ele já passa por 30 dias totalmente focado no Isso é rendimento que muito ele vai usado ter. nas concentrações do futebol, né? É muito questionado isso até pelos próprios atletas, né? Tem uns que adoram e Exatamente. tem uns que reclamam bastante. Exatamente. A gente Então, voltando assim, para o nosso ponto. Oi, desculpa, não, pode falar. então, eu acho que assim, a galera entendeu a questão da diferenciação da psicologia esportiva com a psicologia clínica. Alguma dúvida? Não, eu acho que ficou de boa, né? Sim. Mas elas andam bem juntas, né? Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo da medicina esportiva para a medicina tradicional. Você vai no ortopedista normal, o cara te mete um gesso e não quer saber se você é atleta ou não. O importante dele é consertar teu osso e que você consiga caminhar. Aham, Um médico, exatamente. né, mas eu acho que a psicologia tradicional com a esportiva está mais colada ali. Eu acho que funciona mais, andam mais juntinhas do que esse exemplo que eu É, dei, né? Do ortopedista é, tradicional e ortopedista esportivo. eu acho que é muito uma questão da necessidade de cada um, sabe? Eu acho que cada um vai Uhum. ver qual é a necessidade que ele precisa, o que que ele está passando. Então, realmente, assim, se ele está no alto rendimento e está com uma. Jorge St-Pierre falou isso no UFC 96, quando ele perdeu. Ele estava em alto rendimento, ganhando todo mundo, ele perdeu uma pessoa que não era nem entre os dois, ele era o preferido, ele era o mascotado, e ele Foi no Matt disse que ele Hughes, não foi? perdeu. Foi no Eu Matt acho que Hughes que ele foi. perdeu? Eu Acho que acho que foi. ele perdeu uma e ganhou outra depois, né? E Se não me ele engano. explicou que ele perdeu porque ele estava passando por problemas familiares. Ah, Ele não estava preparado. uhum. Isso aí ele coloca. E depois disso ele procurou a psicologia esportiva para poder ajudar ele. Não, desculpa, ele Olha, procurou o olha só, psicólogo, foi clínico. estamos faltando 15 minutos para terminar. Eu vou fazer a última pergunta aqui, o roteirinho que a gente seguiu, que até puxa aí o que você falou, que o jiu-jitsu, então, de alguma forma, é aconselhado para o tratamento psicológico, né? Ele Antes, é antes, de, como. antes, antes de você responder, pessoal, bota as perguntas aí e faltando uns 5 minutos eu vou tentar pegar uma ou duas no máximo, tá? Para o Marquinhos poder responder, porque a gente vai ter que terminar o vídeo um pouquinho antes de fechar, para eu poder salvar esse vídeo futuramente, se eu conseguir editar legal, se tudo der certo, eu botar no YouTube para vocês, tá ok? Então, manda ver, Marquinhos. E, galera, pode botar as perguntas aí, que pelo menos uma ou duas o Marquinhos vai responder para vocês. Ok. Vai ser pergunta agora? É isso que eu te perguntei, se o jiu-jitsu de alguma forma é aconselhado para o tratamento psicológico. Acho que sim, né? Não tem Eu acho que 100%, né? 100%. Tanto, Sim. não E só o ó, vou falar jiu-jitsu, né? Qualquer esporte, né? como qualquer esporte, mas como a gente está tocando hoje no jiu-jitsu, uma indicação para vocês, pais que têm filhos, que ainda não completaram os 7 anos, né, a criança ela desenvolve a sua personalidade até 7 anos. O jiu-jitsu trabalha muitas questões, né, a coordenação motora, valores, né, como lidar com frustrações, foco, né, como se colocar. Então, assim, é muito bom a gente colocar o nosso filho para fazer o jiu-jitsu antes dos 7 anos, até para ajudar essa agregação da personalidade dos valores. Então, principalmente aí para pais com crianças, é muito show. E aproveitando aqui, nessa situação que a gente está hoje em dia da quarentena, cara, como é que tu acha de É, trabalhar a mente do o, lutador aí, para a galera se manter com uma cabeça boa, com um físico bom também, que é importante, né? Na verdade, a gente tem que pensar nos fenômenos aí que estão ocorrendo com a quarentena, né? Isso aí em todo mundo, né? Em relação a brigas, né, conjugais, né? Parece que a China teve um alto índice de separação depois da quarentena deles, né? A questão da desregulação do sono, do alimento, né? Sensações, né, de, como é que eu vou te falar, de apatia, como se a vida tivesse parada. Então, todos esses fenômenos eles são fenômenos de uma quarentena que a gente está atravessando, né? Então, é muito importante que nessa fase a gente consiga manter o nosso bem-estar físico e mental. Faça exercício dentro de casa. Eu tenho certeza que as pessoas que fazem exercício em casa se sentem diferentes quando elas não fazem. Não é verdade, gente? Bota aí se é Sim. verdade isso. Então, mantenha a prática esportiva. O momento agora é um momento de sobrevivência, né? Então, se trocou os valores com relação a isso, a gente vai ter que atravessar. Nesse momento, tem pessoas morrendo,
né? Então, é muito, muito importante. E a questão da qualidade, né? Da qualidade psicológica, né? De manter uma Sim. rotina, de fazer cursos, né? Aproveitar para ler livros, para ter. Nós temos necessidades, então é muito. Não é porque você está de quarentena que você não pode estudar, não é porque você está de quarentena que você não pode É. fazer coisas importantes para sua necessidade emocional. Então é muito importante você estar mantendo isso de uma forma saudável, bacana. E se você sentir que algum desses sintomas está atrapalhando você, consulte um psicólogo para poder ajudar você até É. ultrapassar essa fase, né? Que todos nós estamos passando, né? Eu acho que quem não está, como você falou, tendo algum tipo de problema psicológico ou algum tipo de problema de saúde, o ideal é sair com alguma coisa, com algum aprendizado, né, dessa quarentena, né? Fazer um curso, ler um livro. E É, tem que, porque tempo agora é o que não falta para todo mundo, né? Às vezes a gente sempre exatamente, reclamava de tempo exatamente, Flávio. Falou tudo. Todo e mundo reclamava, se eu tivesse tempo eu lia aquele livro. Se eu pudesse eu estaria estudando inglês. Se eu pudesse. Gente, estudem, façam. É é isso muito aí. importante. Esse é o momento. Então, até para poder manter a qualidade. É tão legal, porque como a gente tem necessidades, né? E aí a necessidade de cada um muda, né? Então, o Marcos tem uma necessidade, o Flávio tem outros. Então, quando eu acordo Sim. meu dia, né, então eu tenho necessidade de estudar tal assunto e eu faço, como é que aquilo me gera um bem-estar psicológico, né, cara? Eu nutri a minha necessidade. Então, eu acho que é muito importante vocês perceberem qual é a necessidade de vocês, e nem que vocês façam um pouquinho por dia, né? Mas façam um pouquinho que vocês vão ver como é que vocês vão se Você sentir. acha que criar uma rotina ajuda? Tipo, eu acho que Muito, para algumas pessoas deve ajudar, né? Acordar às 7, tomar muito. café, ler um Acho, jornal, ou arrumar a cama. Eu vejo os desafios acho. daquele David Goggins, que ele fala, né, dos Navy SEALs, que só essa coisa de você sair todo dia e ficar arrumar a cama já melhora o teu, não o teu bom humor, mas já aquela coisa da, Cria. você ter aquela obrigação, né, aquela rotina. Cria. Exatamente. Tanto que, como eu trabalhei muitos anos em aula de contenção, a gente ajudava os nossos clientes a acordar, fazer a cama, arrumar o próprio quarto, né? A cuidar até a própria da, da, da terapia através, né, de arrumar, de lavar, né? Então, é laborterapia que se chama. Aquilo tinha efeitos de psicológicos positivos nas pessoas. Isso é utilizado em clínicas das mais caras do mundo, inclusive, né? Então, é bem Sim. importante. Você aconselha algum livro em relação, até o Carlos Almeida perguntou aqui, algum livro de psicologia esportiva para quem já é graduado em educação física, mas focado em psicologia esportiva? Rapaz, aí eu vou deixar você responder. Mostra para ele. Mostra o Como livro assim? para ele. Aquele do campeão que você tem. Ah, tá, eu tô lendo, mas é em inglês, né, no caso, esse livro, Psicologia dos Não tem em Campeões. português. Não tem em português, só em inglês. Mas ele fala inglês bem, Carlinhos. Então, de repente, ele consegue. Pega ela pra mim, Carol, por favor, É um livro. livro muito usado. Inclusive, ele é bem usado. Você chegou a pesquisar ele? Sim, sim. Eu tenho clientes que já leram, e É em é bem inglês, né? recomendado. Inclusive, tem recomendação do Lucas Lepre, né? Sim, isso, foi. E foi, acho que eu vi uma live, nem live não, um vídeo no YouTube, ele recomenda esse livro. É, Mas vou aham, te falar, depois que começou a quarentena, eu não tô conseguindo ler, cara, porque precisa de concentração e ficar em casa com a criança é complicado. E você não pode sair para ler, né? Então acabou que eu dei aham. uma. Vou mostrar aqui pra galera, ó. Recomendado pelo Marquinhos. Dá pra ver ou tá ao contrário? Para mim tá ao contrário. Tá ao contrário. Psychology of Champion, autor Joey Fraser. Não. Cadê o autor aqui? James Barrett, PhD, e David Ryback, PhD também. PhD e doutor. Comprei no Amazon, galera. Entrega em casa bonitinho aqui no EI, a galera do Brasil aí deve conseguir também. Vamos lá. Adiantar aqui que a gente está no tempo. Dudu Belém, underline BJJ. Doutor, somente a repetição automatizada automatiza os movimentos do BJJ? Se só a repetição automatiza os movimentos do BJJ, aquilo que você falou lá no início,
Isso não, só não. É o que automatiza a repetição. Não tem jeito, gente. Isso é para tudo na vida, tá? Você tem que exercitar para você poder automatizar. Isso não tem jeito. Quando e como perceber a necessidade de procurar ajuda? Isso é Boa legal. pergunta. É, é muito importante quando eu perceber que eu não estou conseguindo. Quando eu perceber que alguma coisa no meu funcionamento não está legal, eu acho que essa é uma coisa importante. Quando eu digo no meu funcionamento, às vezes não é uma coisa da prática do jiu-jitsu. Às vezes Sim, eu o posso achar que esporte em si, né? do esporte em si, às vezes eu posso achar que eu não estou legal, que eu estou irritadíssimo, que eu não estou dormindo bem, que eu não estou comendo bem, né? Que eu estou com algum sintoma, de repente. Então, se eu perceber que isso está atrapalhando a minha funcionabilidade, eu acho que seria uma coisa legal de procurar um terapeuta. Eu acho que seria legal. E a outra, em outra situação, se eu quero um desempenho melhor, procurar especificamente para o jiu-jitsu, eu acho que eu estou legal, que eu estou bem, né? O que eu preciso é mais preparação para o esporte, para o dia do campeonato, aí se faz necessário um psicólogo esportivo para isso. Aí eu acho que é bem legal. Ou quando as pessoas estão me sinalizando que alguma coisa não está legal comigo. Isso Uhum, também é bem legal, né? Quando eu percebo, por sim. exemplo, que as pessoas estão me sinalizando, pô, cara, você não está tão bem, você anda irritadíssimo, o que está vendo contigo? Então, se mais de duas, que três pessoas falaram isso para você, eu acho que também seria muito legal você consultar um terapeuta para ver, até para você poder entender, né, o que está acontecendo com você. E uma coisa muito importante, que poucas pessoas sabem disso, mas existe um mecanismo de negação, né? Então, a pessoa pode estar negando que está acontecendo alguma coisa com ela e está acontecendo. Nesse caso, eu acho que de repente a família e os amigos mais próximos seriam um melhor termômetro, né, indicador, assim, para sentir algum tipo de mudança, né? Exatamente. Ou um amigo muito próximo de treino, né? Ou familiares, enfim, eles podem sinalizar e indicar, né? E falar, pô, Sim. procura um terapeuta, vai lá ver o que está vendo. Ou quando ela mesmo percebe que tem alguma coisa nela que não está legal também. Então, pô, eu tô sentindo essas coisas, isso não está legal. E, pô, deixa eu consultar um terapeuta para ver, entender o que está acontecendo comigo, né? E aí esse é o espaço da psicologia clínica, é ajudar o seu cliente a entender, convidar ele a entender o próprio mundo dele, né? Hum. Fizeram uma comparação não comparação assim, mas alguém colocou aí, eu tinha visto como estava passando nos comentários, o rapaz fez um comparativo entre o pensamento do Musto Messi e do Herbert Santos. O que você acha dessas duas mentes que parecem tão diferentes uma da outra, né? Qual? O Herbert Santos, que é um bad boy, né, vamos colocar assim, um cara bem Aham. polêmico, e o Musto Messi, que tem aquele padrão ali de garotinho mais tranquilo, mais, pô, família, mais tranquilo, é um tremendo casca grossa também, mas é Aí, um gente, aí é uma questão de personalidade, tá? Quando é personalidade. uma questão de personalidade, isso não necessariamente tem a ver com rendimento, né? Um pode ter a personalidade mais agressiva e ser altamente competitivo, mais do que um cara que pode ser super tranquilo e Sim, vice-versa. Então, isso não tem muito a ver com a questão do rendimento, mas sim da atitude dele como pessoa, né? como São coisas, pessoa. são coisas totalmente diferentes, eu acho. Isso leva muito hoje em dia para o lado do MMA, né? Que às vezes o cara que é o bonzinho, que não entra muito em polêmica, nem gera muita audiência, e o cara que é mais o bad boy, que, né, tá mais na mídia por fazer até as coisas erradas, é o cara que vende mais pay-per-view, vende mais produtos, E às vezes é um cara mais preparado para a e às luta, vezes né? isso aí. Ele pode lidar melhor com o estresse do que uma pessoa que você. Então, assim, eu acho que não é termômetro para nível competitivo, vamos dizer assim, E né? principalmente para a gente avaliar o psicológico de cada um, né? Porque, como você É, falou ali, é mais em relação ao caráter do que cada um está é pensando ali na personalidade. hora, da personalidade, né? Eu gosto de usar a palavra personalidade. Do que propriamente do que o rendimento dele e como ele está lidando com o dia de estresse, né? Então, são coisas diferentes, vamos dizer assim. E aí, Marquinhos, alguma coisa para a gente fechar? Uma sugestão, alguma É, dica para essa quarentena aí?
Eu acho que da quarentena eu já Falou expliquei legal. a importância da rotina, do pensamento, de você perceber as suas necessidades, o que que você precisa Uhum, hoje dentro dessa quarentena. É um tempo, isso vai passar, então sim. eu acho que esse ponto a gente já fechou. Eu acho assim, né? Como eu toquei, né? É, trabalhar um pouco, né? Meu intuito hoje aqui, principalmente, é para desmistificar um pouco essa questão do psicólogo, né? Que psicólogo é coisa de maluco, né? Isso é uma coisa que tem muita ainda dentro do jiu-jitsu, isso é real. Pessoas que poderiam estar em outro rendimento, em outra situação, e é aquela história, gente. Vamos parar para pensar, né? Se eu tenho um problema de coração, eu procuro quem? Cardiologista. O cardiologista, né? E se eu, Sim. se por acaso eu estou com um problema na minha alimentação, eu procuro quem? Nutricionista. Nutricionista. Então, se eu estou com um Chefe. problema emocional, eu tenho que procurar um terapeuta que estudou para isso, para ajudar Sim. a entender. O que as pessoas fazem, muitas vezes elas têm um preconceito com relação a isso, porque não entendem exatamente o trabalho de um psicólogo e utiliza recursos para lidar com a questão das emoções, às vezes com o uso de drogas, às vezes com outras questões, né, para poder lidar com as emoções. Então, eu acho que é importante da gente poder desmistificar um pouco esse preconceito, É, né? isso é legal você falar, tipo, não, eu não tenho problema nenhum, mas eu tomo uma cerveja todo dia. Não, não tenho problema nenhum, mas eu fumo todo dia. Como assim você não tem problema, né, Exatamente. cara? Quer dizer que você não É, consegue dormir sem tomar 3 cervejas? Ou seja, você não consegue exa dormir sem estar chapado. exatamente. E aí a importância, né, de entender que ele tá, o psicólogo ele vai estar ali, ele vai ajudar ele através de manusear terapeuticamente a ele se potencializar, né? Ele desenvolver nele recursos para que ele entenda as suas emoções e para que ele possa lidar com a vida da forma como ele quer, né? Eu acho que o bacana é essa é a função do psicólogo, né? E ajudar ele nesse processo aí. Eu acho que o principal, principalmente para esse ambiente que a gente vive, que é o jiu-jitsu, que é a luta, é a pessoa tirar esse preconceito, né? Foi o que você falou, não achar que é coisa de maluco, né? De repente, ao contrário, para você não ficar maluco, você tem que ir pro psicólogo. Não É para você enlouquecer, né? não enlouquecer, é para você não ter doença no coração, você tem que ir no cardiologista. É um médico como outro qualquer, né? Você tem que encarar isso É, como ir qualquer outro médico. Você não, quando fica gripado, você não vai no médico, não vai no clínico geral lá para tomar um comprimido, é, alguma e, coisa, é a e, mesma e, é coisa. muito, e é muito legal que eu vejo meus clientes, né, que são lutadores que eu tenho, né, como eles reagem bem à terapia, como eles desmistificaram isso também, né? Então, é isso, né? Funciona. Pessoal, eu acho que foi uma ideia legal que o Marquinhos deu, entendeu? Eu recomendo, para quem não sabe, eu faço terapia com meu grande amigo Marcos Macedo, tá? E, pô, é uma coisa que ajuda em tudo na sua vida, não é só para luta, não é só para a hora do tatame, é para tudo, para você alinhar suas ideias, você saber o que você está pensando, às vezes você está sentindo, entender às vezes algumas coisas que você não conseguia entender. E como ele falou, ele tem a técnica, ele tem o estudo, ele tem tudo que ele pode fazer para te ajudar a compreender os seus sentimentos, né? E as suas emoções, vamos botar assim. Então, eu recomendo bastante. Eu demorei, assim, essa live foi muito bem aproveitada por mim, porque eu demorei para, não para assumir, mas para achar que eu precisava de um acompanhamento Uhum, psicológico, né? Para todo esse preconceito de, pô, sou lutador, não preciso disso. E hoje em dia, cara, é uma coisa que me ajuda muito, não só na parte de luta, me ajuda para a vida, né? Para eu tratar bem, não para exatamente. questão de tratar bem, mas para eu me interagir bem com a minha família, com meus amigos, com o meio de trabalho, com tudo. Então, para você que nunca fez e acha que não precisa, faça, porque você vê que vai, não é questão que vai mudar a sua vida, mas você vai ver que vai abrir um horizonte bem legal para você. Deixa Exatamente. eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Flávio, muito obrigado por compartilhar, né, da sua Sim. história. Eu acho que é uma coisa que, cara, só ajuda todo mundo, não tem que ter vergonha, não tem que Exatamente. ter. É melhor, assim, eu espero com isso ajudar mais pessoas do que receber críticas, vamos botar assim. Exatamente. Esse é o meu objetivo. Não se Legal. preocupa, não. Pessoal, então, pô, legal ter participado dessa live com vocês. Eu espero que tenha esclarecido bastante coisa, principalmente para a galera que está passando por esse momento aí da quarentena.
entendeu? Para a gente ficar com a cabeça bem tranquila, trabalhar o mental, trabalhar o físico, pensar positivo, que é só um período, que vai passar, tudo vai dar certo. Alguma coisa para finalizar, Marquinhos? Quero agradecer muito a oportunidade, muito obrigado por me estar aqui falando de duas paixões que eu tenho, tanto o jiu-jitsu quanto a psicologia. Parabéns pelo trabalho. O Flávio é um casca grossíssima de primeira. É isso. Essa carinha de bonzinho aqui, ó. Duríssimo, uma pessoa espetacular. Muito obrigado, irmão. Eu tenho muito a agradecer. Agradecer as pessoas que assistiram, tem amigos queridos aí, profissionais também que eu acompanho. Muito obrigado, gente. Saudade de todos. Boa. Fazer meu jabá aqui do meu Telegram, que eu abri agora um canal no Telegram, pessoal. O Cúpula Legal. FV Team. Quem quiser, se inscreve lá no Telegram para a gente receber tudo que eu estou colocando nos canais da FV Team em primeira mão lá para vocês, tá ok? Legal. Cara, manda mensagem inbox para mim, para o Marquinhos, se vocês gostaram aí. De repente a gente faz um segundo tempo disso aí qualquer dia desse. O que você acha, Marquinhos? Se a gente receber bastante Pô, pedido aí. maravilha. Fala. Estou aqui para ajudar e para poder compartilhar. Se vocês quiserem, eu volto de Eu, novo. eu acho que isso é um assunto que tem que ser bem retratado e aberto assim, para bastante pessoas poder entender que é uma coisa que ajuda muita gente, né? Que vai ajudar Ó, em todos os sentidos. Então, beleza. Manda mensagem inbox lá para mim e para o Marquinhos no Instagram, caso vocês queiram que a gente converse mais sobre isso e até outras partes também, né? A gente for mais de jiu-jitsu e parte esportiva, mas o Marquinhos deve ter muito mais coisas para falar sobre psicologia. Ok? Então, beleza, meu amigo. Muito obrigado. Pô, obrigadão obrigado a mesmo. você. Foi muito legal. E daqui a pouco a gente está de volta aí com a vida normal, tudo em cima aí. É Fica uma com fase. Deus. É uma fase, é. É uma fase Vai que passa passar, rapidinho. se Valeu? Deus quiser. Gente, Grande muito obrigado. abraço. Os Força. Fica com Deus, pessoal.